Boa noite a todos. É bom a gente ter um delegado experiente como o doutor Danilo aí na mesa, para a gente fazer uma compreensão melhor. Mas eu gostaria de, primeiro, dizer o seguinte: a nossa sociedade precisa fazer um meia-culpa, né? E não é só no São Mateus, Brasil, é no mundo. Por quê? Porque as famílias, as pessoas recuaram demais e deram poder demais ao Estado, e o Estado não cumpre o papel que ele deveria cumprir. E esse poder a gente precisa retomar para as famílias e para as pessoas, porque a vida é um direito que nós temos e defender a vida é um direito nosso. Não é o Estado sozinho que vai defender a nossa vida, nós temos que ter esse direito. E aqui, falando para as autoridades, eu gostaria de dizer o seguinte, que as autoridades, principalmente os representantes do povo, que são os nossos deputados, precisam abandonar a visão do politicamente correto. Essa visão, de certa forma, ela é hipócrita. O politicamente correto é muitas vezes uma tentativa de tornar o sentimentalismo socialmente obrigatório. Por isso que a gente vê tanto abrandamento de leis. E aí, às vezes, esse sentimentalismo, ele toma conta da sociedade e ele é forçado por lei a gente aceitar isso. Então, esse culto romântico, vamos dizer, dessa sensibilidade, concede uma autoridade moral àquela pessoa que se faz de vítima. Aí a pessoa se faz de vítima, delegado, né? E ele tem uma autoridade moral para não se imputar nada a ele ou abrandar a pena dele, porque ele se considera vítima. E aí a vítima que morreu ou que foi assaltada deixa de ser vítima. Isso é um perigo. E a lei, quando vem favorecer esse tipo de vítima, a lei passa a ser cúmplice da manufatura dessas vítimas, da construção desse monte de vítimas. Mas a vítima real é aquela vítima que morreu, que foi assaltada. Olha como é que a sociedade recuou nesses conceitos. Aí, a visão cristã, ela é bem mais séria, porque a visão cristã coloca o pecado original no homem. O homem nasce pecador e ele precisa das estruturas da sociedade, da lei e da ordem, para ele se enquadrar. O homem não é o bom selvagem de Rousseau. Não é. O homem é mau, ele nasce mau. E ele precisa de ser corrigido. E ele tem que temer a autoridade. E hoje não se teme mais a autoridade, não se respeita mais a autoridade, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, não se respeita mais ninguém. E aí o abrandamento dessas penas só veio favorecer os maiores criminosos. E aí, quando eu fui antecedido aqui dizer que a distribuição de renda vai resolver todo o problema, em Brasília não tem pobre. Se fosse assim, não tinha crime lá. E os maiores criminosos do Brasil estão lá. Essa é uma visão equivocada. Aí, delegado, o senhor que foi delegado há muito tempo, há um tempo atrás, olha, eu vou estender um pouco o tempo aqui. Há um tempo atrás, a gente tinha em São Mateus, eu sou historiador, há um tempo atrás a gente tinha 3, 4 policiais, tinha um padre para rodar de Linhares até Barra de São Francisco, que era o padre Guilherme, não tinha escola, não tinha emprego. Hoje a gente tem, a polícia era 3, 4 polícias que tinha aqui. E quando matava um cara lá em Nova Venécia, a polícia ia lá, a captura ia lá e trazia o cara. Muito bem. Hoje a gente tem um monte de polícia, um monte de padre, um monte de pastor, escola para tudo quanto é lado, tem emprego,
tem como você se virar. E aí, a pessoa é delinquente, é vítima, é isso, é aquilo, é sofredor, tem alguma coisa errada. Essa visão politicamente correta, ela leva a gente a pensar de forma equivocada. E aí a nossa segurança está indo para a cucuia. Porque a ordem é colocada desde os 10 mandamentos. Não furtarás, não cobiçarás as coisas alheias, 2 mandamentos para proteger a propriedade privada e 1 para não matar. E aí a relativização da propriedade privada com essas ideologias, o que aconteceu? Pode roubar o celular, pode roubar a sua carteira. Você é um vacilão, perdeu a carteira. Que é isso? Isso é relativização, que a gente não pode. E voltando aqui para São Mateus, aí olha só, pode andar na rua aí agora de noite para ver os pontos de ônibus da cidade. Só parece que é de picardia, todo ponto de ônibus é escuro. Aí, visibilidade da polícia. A polícia não tem combustível para andar, não tem gente suficiente, aí não tem visibilidade. Ué, o cara respeita, é a visibilidade, é o porrete na mão que o cara vai respeitar. Não tem. Antigamente tinha o guarda de trânsito que ficava ali na rua, um guarda de trânsito no centro da cidade impedia um monte de roubo, porque tinha a presença dele. Nós não temos essa presença mais. Era a guarda municipal não se forma. Esses dias eu fui visitar, deputado Danilo, fui visitar uma escola, o guarda para vir me atender, quando ele me conheceu, que ele veio atender. Não, a gente fica trancado dentro da escola. Quando o ladrão chega, a gente se esconde, porque a gente não tem nada para enfrentar o ladrão, ele está armado. Então é desse jeito. Depois, a cidade, ela se bagunçou de um jeito, a nossa cidade, é tanta bagunça e desordem na nossa cidade, que parece que há uma aliança do crime com o poder. Por quê? Monitoramento não funciona. O monitoramento não funciona. A guarda municipal não funciona e nem dá andamento. É tudo escuro, é uma esculhambação a cidade. Então, e a gente fica aí, né, remoendo e pedindo providências. É claro que a gente pede providências. Agora, eu vou dar uma sugestão de um exemplo que aconteceu. A polícia ambiental prendeu o marginal que estava assaltando lá o Damiani. Uma sugestão, deputados, a polícia ambiental deveria passar a fazer a patrulha rural. Por que a polícia ambiental vai tomar conta de bicho, de calango, Não, vamos começar a tomar conta do homem que está lá desprotegido no interior. Polícia ambiental se preparar para ir lá enfrentar. Em tudo quanto é lugar tem polícia ambiental. Vamos lá enfrentar, ajudar a polícia militar. Nós não temos gente suficiente, então vamos botar esse negócio, vamos dar um jeito nisso daí. Então, gente, essas coisas a gente precisa prestar atenção. E as famílias dessa cidade precisam levantar a cabeça, erguer a cabeça, porque a nossa cidade não é isso que está aí. A gente precisa mudar essa realidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Senhor Eliezer.